Boa noite, que a paz do Senhor esteja na vida de vocês. Deixa eu terminar de limpar meu óculos aqui. Hoje eu tô num lugar, tô na minha sala, que tá chovendo, e se a chuva engrossa, às vezes é perigoso ali onde eu sempre fico. E aí eu vim pra cá, pra ficar mais seguro. Shalom, Carol. Hoje, dia 1º de abril, 20 horas e 40 minutos. Que todos sejam bem-vindos. É a minha sala aqui. É que onde eu gosto de ficar, onde eu gosto de fazer a live, hoje tá chovendo e como o madeiramento tá meio estranho ali em cima, o rapaz trocou algumas coisas que tinha que trocar, mas eu não confio muito no madeiramento, então eu tô aqui por precaução. Porque se a chuva às vezes se engrossa, aí a gente não sabe o que pode acontecer. Então, por precaução, eu tô aqui. Mas eu estava... Hoje amanheceu um calor terrível, do nada choveu no fim da tarde. Aqui o tempo tava bem quente ontem, hoje melhorou, mas tá chovendo desde a hora do almoço, tá chovendo. Mas é isso aí, né? Muita coisa acontecendo, como sempre. E a vaca vermelha, acho que vai ser morta dia 10, né? Porque eles estão marcando para a vaca vermelha ser morta. Shalom, Andréia. E essa vaca vermelha vai trazer uma confusão enorme. Aliás, já tá trazendo uma confusão enorme, né? Então, tá, só ali na frente é que é o problema. Ali é problema sério. Mas aqui dentro tá tudo bem. Gente, essa vaca vermelha vai ser o problema do mundo. É o problema do mundo. E como é que diz? Eles iam, esse final de semana, né? Estava previsto. Quem é a vaca vermelha? Você não sabe quem é a vaca vermelha? Boa noite, Meire. A vaca vermelha, ela vai ser sacrificada em Israel para poder construção do templo. Do momento que essa vaca vermelha for sacrificada, como é que diz? O Oriente cai. O Oriente cai. Vai ser, aliás, já está uma guerra, né? Essa guerra toda é por causa da vaca vermelha, gente. Entenderam? Essa guerra toda aí, eles não querem que sacrifique porque eles sabem que se sacrificar, as mesquitas vão cair. Entendeu? É perfeito, ela é linda, a vaca é linda. Se sacrificar aquela vaca, o mundo vai cair. Eu não acredito, quer dizer, na minha visão, né? Na minha visão. Pode até ser que eles construam um templo, né? Mas na minha visão, eu não acredito muito que eles vão construir. Agora, essa vaca aí é uma abominação diante de Deus, né? Essa vaca aí é uma abominação. E a gente não sabe o que Deus vai permitir que aconteça com eles, né? Porque o negócio é sério, gente, não é brincadeira, porque, vejam bem, Jesus já morreu por nós, né? Eles não aceitam Jesus, né? Eles não aceitam. Mas diante do Senhor, por que vocês acham que no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído? Deus destruiu aquilo porque o filho dele já tinha pago o preço que foi pago. Então Deus permitiu que aquilo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Se vocês lerem o livro de Flávio Joséfo, ele conta que o ouro que tinha, paz, Bianca, o ouro que tinha no teto do templo, né, na parte de cima do templo, conforme queimava o templo, o ouro foi todo derretido em cima das pedras. E os soldados, né, da legião que estava ali com os romanos, que eram tudo gente ali daquela região, né, os romanos eles tinham uma estratégia muito interessante. Eles não deslocavam exércitos longe, eles tinham exércitos, eles pagavam os soldados. Entenderam? Então, eles tinham exércitos em todo o Império Romano. Então, quem entrou no Templo de Jerusalém e tirou as pedras por causa do ouro que estava ali, não foi os romanos, não.
Foi o povo da região ali em volta, foi os árabes. Por isso que Daniel diz, lá em Daniel diz, né, que o homem do pecado é o príncipe que há de vir, né? Da terra do príncipe que há de vir. Boa noite, Bianca. E essa terra do príncipe que há de vir, o príncipe é um árabe, entendendo? É um árabe. Porque Tito não queria que eles tivessem feito o que fizeram. Não, Tito queria só invadir Jerusalém, ele não queria destruir o templo. A ideia não era destruir o templo, a ideia era somente invadir e subjugar o povo que estava, como é que diz? Que estavam em rebeldia contra eles, sublevados, né? Acho que é sublevado que chama. Então, mas o príncipe que há de vir não é o Tito, não. Eles é da terra do príncipe que há de vir, é aquele povo que não fazia parte das legiões dos romanos. É muito interessante a gente ler isso daí. Então, aquele povo que fazia parte da legião, que eram árabes, né? Eram edomitas, árabes, né? Filhos de Esaú, era aquela gente toda ali. Eles entraram com sede de sangue, porque eles não suportam o judeu. Eles não suportam. E o que aconteceu? Eles entraram, como é que fala? Eles entraram na terra, né? E eles queimaram o templo. Vocês imaginam o fogo para derreter ouro. Gente, fogo para derreter ouro não é qualquer foguinho, não. Tem que ser fogo grande para derreter um ouro. E eles derreteram e não ficou. Aquele muro lá que chama Muro das Lamentações, aquilo lá não é do templo. Aquilo lá é uma fortaleza, a Fortaleza Antônia, que foi construída pelos romanos. Por que ela foi construída? Porque no lugar do templo, gentio não podia entrar. Então, os romanos, quando queriam conversar com os como é que é o nome deles? Eram os saduceus. Peraí, deixa eu lembrar o nome deles. Pastor, você fala aí qual que era o que comandava o templo? Era os fariseus, saduceus. Aí não lembro agora o nome dos que eram o chefe do templo lá. Não lembro agora o nome deles. Mas era saduceus, fariseus, tinha os que ficavam fora, que eram os essênios, e tinha um lá que eu não lembro agora, os escribas, mas não são os escribas, os que comandavam o templo. Anás e Caifás era dessa turma aí. Eu não lembro, Anás e Caifás acho que não são fariseus, eles são da turma que comandavam, eles eram o dono do templo, né? Então eles negociavam com o Império Romano na Fortaleza Antônia, entenderam? Ali é o lugar mais próximo do templo, por isso os judeus vão lá colocar papelzinho, vão orar, porque ali é o lugar mais próximo do templo que existe. O templo mesmo, ele era onde está hoje a mesquita do Domo da Rocha. Ali tá. Ali era o lugar do templo, entenderam? E eu já estava escutando uma coisa muito interessante de um pastor americano. Muito interessante, ele disse o seguinte: que o pessoal diz que a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança vai aparecer de novo, né? Ele disse que não, que essa arca Deus levou ela. Que a Arca da Aliança hoje é o nosso corpo. É muito interessante a explicação dele. Eu vou anotar, eu vou ver de novo a live, vou anotar para trazer para vocês, que é muito lindo o que ele fala. Ele fala das nossas costelas. Ele fala, é impressionante vocês ouvirem aquele homem falar. É incrível. Ele é um americano, mas a tradução é para o espanhol. Então eu assisti a live dele, são 40 ou 50 minutos de explicações assim tremendas. E ele fala, ele também não acredita que o templo será construído, mas, né, a gente não sabe, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Mas essa briga toda aí, Shalom, Cláudia, essa briga inteira aí, meus irmãos, ela está sendo feita por causa dessa vaca vermelha, porque os árabes sabem que se o tabernáculo representa Cristo, exatamente, se essa vaca for mesmo sacrificada, ninguém vai segurar, eles vão destruir, eles vão fazer qualquer coisa, eles vão. Vocês estão aí ainda?
deu uma parada aqui. Eu não sei porque que toda vez está acontecendo isso, mas tá bom. Então, vamos aguardar, porque os sinais estão aí, né? Tem um eclipse vindo aí, né? Tem um povo aí dizendo que esse eclipse é fajuta, que não existe esse eclipse, né? Mas esse eclipse existe. Entenderam? Obrigado, gente, obrigado. E é muito interessante. E aí uma irmã, eu acho que ela não tá aí, a Isabel tá aí? A Isabel não tá aí, né? Eu sempre falo que eu gosto muito, eu só falo da volta de Jesus, né? Eu só falo da volta de Jesus, eu não tenho outro assunto. Pelo Pai foi de Cristo e o véu se rasgou exatamente. Mas como é que diz? Ela estava conversando comigo sobre a volta de Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que esperam a volta de Cristo, né? Aí antes de entrar aqui, eu passei pela live do Gustavo que ele estava fazendo. E ele falou uma coisa interessante, que esses dias várias pessoas estão me questionando, qual é a Páscoa, qual é a data da Páscoa real, né? Presta atenção. Tem a data que eles marcam segundo o calendário de Enoque, né? Que foi dia 16, se não me engano, de março, né? Que celebraram. Aí ontem a Páscoa cristã, né? Ou a Páscoa da Igreja Católica, né? Ontem, que na verdade é Ishtar, né? Que eles estão adorando Ishtar, né? Que na verdade é Semiramis, a mãe de Nimrod. E vai ter dia 22 a Páscoa lá em Israel. É outra data. Aí me perguntaram hoje que Páscoa, qual é que nós temos que comemorar? E eu fiquei pensando, né? Eu não sou judia, eu sou gentia, né? Que Páscoa é essa que nós vamos ter que comemorar? Aí o Gustavo falou uma coisa muito interessante que eu gostei. Ele estava falando sobre essa Páscoa pagã de ontem, né? E que o presidente americano colocou ontem como dia das pessoas trans, né? Fez um decreto assinando que ontem foi o dia das pessoas trans. Mas ele falou o seguinte, nós vamos comemorar a Páscoa de verdade, irmãos, é na volta de Jesus. Aquela ceia das bodas do Cordeiro é a comemoração da Páscoa. Então, eu vou dizer para você, não importa se você não comemora, não. Sabe, comemorar coisa pagã, não, a nossa Páscoa é Cristo, certo? Nossa Páscoa é Cristo. Se a nossa Páscoa é Cristo, ele disse que ele só vai tomar a ceia de novo quando ele voltar. Então, nós vamos celebrar com ele a Páscoa. Simples assim. Tá entendendo? Vamos celebrar com ele a Páscoa. E vai ser muito bom, hein? Eu tava aqui pensando, a Isabel falando, né? Falei, irmã Ruth, esse texto em Timóteo, ela leu o texto de Timóteo lá, que fala sobre aqueles que esperam a volta de Jesus, né? Aqueles que têm o prazer de esperar a volta de Cristo. Eu não sei se você tem esse prazer de esperar a volta de Jesus, eu não sei se você sonha com isso, né? Mas eu sonho. E eu tava pensando, e aí eu entrei na live do Gustavo e peguei ele bem nessa hora. Boa noite, Cleide. Bem nessa hora ele dizendo, né, que a nossa comemoração da Páscoa é na volta de Jesus, porque nós vamos celebrar com ele as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro nada mais, nada menos é do que a Páscoa que ele celebrou com os discípulos e ele avisou os discípulos, só vou tomar de novo quando eu voltar. Entenderam? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, não precisa ficar preocupado. Ah, eu não celebrei a Páscoa do dia 16 de março, essa coisa toda, né? Não se preocupe com isso não, meu irmão. Não se preocupe com isso não, porque nós vamos celebrar com Cristo. Você estava assistindo, Cleide? Então, achei muito interessante. Eu peguei bem assim, já no final, ele estava falando no final, né? Mas eu achei muito interessante, do Gustavo, exatamente. Agora há pouquinho, eu não sei nem se ele terminou a live ainda, que eu saí antes, mas eu peguei a parte espiritual da live, né? Então, meus irmãos, a verdade é essa. Nós vamos celebrar essa Páscoa de verdade. É quando tudo já tiver terminado, quando tudo já estiver, sabe? Como é que fala? Tudo já estiver pronto, entendeu? Exatamente, nossa libertação do pecado, onde tudo vai ser novo. Essa vai ser a Páscoa verdadeira, né? Essa é a Páscoa
É a Páscoa final, é a Páscoa que vai valer a pena, né? Ele comprou falar do eclipse do dia 8. Eu vi ele falando, mas eu não. Olha, pelos dados que a gente tem, sabe, esse eclipse ele vai acontecer sim, ele vai acontecer. E esse eclipse é real, ele é real. Ele começou no eclipse do dia 8, eu vi. Mas não, eu não acredito naquilo, sinceridade, não acredito. Não acredito porque eu tô vendo muita gente, sabe? O que está acontecendo é que no governo americano, eles estão com medo do que vai acontecer e claro que eles vão agir. Não se esqueçam que os foguetes que a NASA não, né? O Elon Musk e a NASA vão jogar no espaço para o eclipse, nada mais, nada menos é que flechas de Nimrod para ver se consegue atacar a Deus. Eles estão partindo para a briga com Deus, antes que Deus venha com a ira, porque eles querem ver se eles conseguem retardar a situação. A gente tem que entender o que está acontecendo. O CERN vai funcionar dia 8. Por que o CERN vai funcionar dia 8? Porque ele precisa trazer Abaddon. Ele precisa trazer Apolion das profundezas do inferno. Entendeu? Então, esse eclipse, ele vai ser um tempo antes e o tempo depois. Entendeu? Então, eu não, aquele negócio, aquela moça lá falando do eclipse, aquilo ali para mim não, sabe, aquilo ali é para dar uma névoa de, sabe, que é tudo coisa da cabeça dos outros. Não, isso é real, isso é real. E vai acontecer sim, vai acontecer, e Deus fala com o homem através dos astros. Não é dos astros de astrologia, tá, gente? É do movimento da lua, do que está em cima, tá? E então nós temos que estar firme. Inclusive, ontem eu vi um pastor dizendo o seguinte, um pastor americano dizendo o seguinte, que nós devemos ungir as nossas casas, tá? Devemos ungir as nossas casas, porque a partir desse eclipse, a gente sabe que os demônios já estão descendo, tá? Os demônios já estão descendo. E nós precisamos estar com a nossa vida bem pautada na presença de Deus. Nós precisamos estar com a nossa vida na direção do Pai. E nós precisamos, presta atenção. Exatamente. Sabe por que é muita gente falando, Cleide? É porque é o seguinte, minha filha, esse é o último aviso de Deus para a terra. Aviso forte. É o mesmo aviso que foi dado para Nínive, entendeu? É o mesmo aviso que foi dado para Nínive. Agora é a última vez. E engraçado que ele está sendo colocado na Babilônia, né? A Babilônia é os Estados Unidos. A Babilônia é os Estados Unidos, entendeu? É exatamente, ungir a casa toda. Unjam suas casas, presta atenção. Unjam seus animais, tá? Se você mora no sítio, fazenda, unja seus animais, unja seu território, tá? Porque... Boa noite, Luciana. Eu não te vi ontem na live, mas unja seu território, unja seu carro. Não, comecei agora há pouco, Berenice. Unja seu carro, o que é seu, tá bom? Que o Sol e a Lua não estão alinhados. Isso eu não acredito. Eu não acredito. Tem a Cleide está falando de uma senhora aí que apareceu dizendo que o Sol e a Lua não estão alinhados. Isso não é verdade. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. De espécie alguma eu não acredito nisso. Entendeu? Isso é para fazer o povo parar de olhar para cima, tá? É para fazer o povo parar de olhar para cima. Agora, que os homens aí vão fazer coisas para fazer o que eles querem mediante o eclipse, isso aí com certeza vão. E nós temos que estar preparados. Se preparem em oração. Ponham suas vidas no altar. Vamos pôr nossa vida diante de Deus, porque os acontecimentos estão aí. Vocês podem gravar o que eu vou falar aqui. O mundo não será o mesmo depois desse eclipse. Se preparem. O mundo já não é o mesmo depois do eclipse de 14 de dezembro de 2019.
O mundo já mudou totalmente e agora vai mudar mais ainda. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar com a nossa vida direitinho, tá bom? Mas vamos então falar de José, né? José, mas antes de falar de José, eu vou ler para vocês a morte de Isaac. Como foi a morte de Isaac, tá bom? Então eu vou começar a ler o capítulo do Livro dos Justos, o capítulo 47, que fala sobre a morte de Isaac. É muito bonito a gente entender isso aqui, tá? Prestem bastante atenção. Ó, vai marcando aí no seu caderninho os detalhes, tá? Para você aprender. Marca junto na tua Bíblia em Gênesis, para você entender o que está acontecendo, para a gente poder compreender o quebra-cabeça do Gênesis com o Livro dos Justos, tá bom? Então diz assim: Isaac, filho de Abraão, vivia naqueles dias na terra de Canaã. Ele estava com 180 anos de idade, 180 anos de idade. E Esaú, seu filho, o irmão de Jacó, estava na terra de Edom. Ele e seus filhos tinham posses entre os filhos de Seir. Terminei de falar da unção. Agora eu estou lendo o livro. E Jacó e seus filhos, Esaú ouviu que o tempo de seu pai estava findando-se a morte. E ele, seus filhos e sua casa vieram à terra de Canaã, à casa de seu pai. E Jacó e seus filhos saíram do local onde eles habitavam em Hebrom. E todos eles vieram a seu pai Isaque e encontraram Esaú e seus filhos na tenda. Jacó e seus filhos sentaram-se diante de seu pai Isaque. E Jacó estava ainda de luto por causa de José. E Isaque disse a Jacó: traga-me aqui teus filhos, e eu os abençoarei. E Jacó trouxe seus 11 filhos diante de seu pai Isaque. E Isaque colocou suas mãos sobre todos os filhos de Jacó, e ele pegou-os, abraçou-os e os beijou um por um. E Isaque abençoou-os naquele dia. E ele disse-lhe: que possa o Criador de vossos pais vos abençoar e aumentar tua semente como as estrelas do céu em grande número. E Isaque abençoou também os filhos de Esaú, dizendo: que possa Deus fazer com que vocês sejam um pavor e um terror para todos os que estiverem diante de vocês e todos os vossos inimigos. Pois é, né? Tá aí, eles estão sendo um terror até o dia de hoje. E Isaque chamou Jacó e seus filhos, e todos eles vieram e sentaram-se diante de Isaque. E ele disse a Jacó: Deus, Criador de toda a terra, disse a mim: a tua semente eu darei essa terra como uma herança, se tuas crianças mantiverem meus estatutos e caminhos, e eu cumprirei o juramento que jurei a teu pai Abraão. Agora, portanto, meu filho, ensina a teus filhos e as tuas crianças a temer a Deus e a andarem no bom caminho que agradará ao Deus Criador, para se manterem nos caminhos do Senhor e seus estatutos. E o Senhor também manterá a sua aliança com Abraão e vai fazer bem a vocês e às suas sementes todos os dias. E quando Isaque terminou as instruções a Jacó e seus filhos, ele entregou o seu espírito e morreu. E Jacó e Esaú caíram sobre o rosto de seu pai Isaque e choraram. Isaque tinha 180 anos de idade quando morreu na terra de Canaã, em Hebrom. Então seus filhos o levaram para a caverna de Macpela, que tinha sido comprada por Abraão dos filhos de Et, como possessão de um local para enterros. E todos os reis da terra de Canaã foram com Jacó e Esaú para enterrar Isaque. E todos os reis de Canaã mostraram grande honra a Isaque em sua morte. E os filhos de Jacó e os filhos de Esaú foram descalços por todo o caminho, andando e lamentando até que chegaram a Quiriate Arba. E Jacó e Esaú enterraram seu pai Isaque na caverna de Macpela, que é em Quiriate Arba, em Hebrom, e eles enterraram-no com grande honra, como um funeral de reis. Shalom, Clica.
E Jacó e seus filhos, e Esaú e seus filhos, e todos os reis de Canaã, fizeram um luto grande e pesado, e eles enterraram-no, e fizeram muitos dias de luto por ele. E Isaque deixou seu gado e suas posses, e tudo os que pertenciam a ele para seus filhos. E Esaú disse a Jacó: Eis que eu peço a ti, tudo o que nosso pai deixou vamos dividir em 2 partes, e eu terei a escolha. E Jacó disse: Vamos fazê-lo. E Jacó tomou tudo que Isaque deixou na terra de Canaã, o gado e a propriedade, e ele colocou em 2 partes diante de Esaú e seus filhos. E ele disse: Esaú, eis que tudo isto está diante de ti, escolhe tu mesmo a metade que tu queres tomar. E Jacó disse a Esaú: Ouve, peço-te, o que vou falar a ti. O Senhor do céu e a terra falou a nossos pais Abraão e Isaque, dizendo: A tua semente dou esta terra, como herança para sempre. Agora, portanto, tudo que o nosso pai deixou está diante de ti. E eis que toda a terra está diante de ti, escolhe tu o que desejares. Se tu desejares a terra inteira, toma para ti e teus filhos, para sempre. E se tu desejas as riquezas, leva-as para ti, e eu tomarei a terra para mim, e para meus filhos para herdá-la para sempre. E Nabaiote, filho de Ismael, estava na terra com seus filhos, e Esaú o consultou, dizendo: Tem, portanto, Jacó dito a mim, e assim ele me respondeu: Agora dá-me teu conselho e ouvirei. E Nabaiote, filho de Ismael, disse: O que é isto que Jacó disse a ti? Eis que todos os filhos de Canaã vivem com segurança em suas terras, e Jacó disse que irá herdá-la com sua semente todos os dias. Ele estava falando da promessa que Deus deu a ele, né? Que aquela terra ia ser toda dele. E agora Nabaiote, né, que é filho de Ismael, que tem encrenca também, que é irmão de Isaque, começa a colocar a pulguinha na orelha de Esaú. Olha agora. Vá agora e pega as riquezas de teu pai e deixa Jacó teu irmão na terra, como ele tem falado. Esaú levantou-se e voltou a Jacó e fez tudo o que Nabaiote, o filho de Ismael, tinha aconselhado. Esaú tomou todas as riquezas que Isaque tinha deixado, servos, as bestas, o gado e todas as riquezas, e ele não deu nada a seu irmão. E Jacó tomou toda a terra de Canaã, do rio Egito até o rio Eufrates, e ele o tomou como posse eterna para os seus filhos, e para a sua semente depois dele para sempre, porque isso era Deus que tinha prometido. Naquele momento, a terra estava cheia de gente, mas Deus prometeu, e vou te dizer, essa promessa ainda não aconteceu. Essa promessa, na sua totalidade, ainda não aconteceu. Ela vai acontecer na volta de Jesus. Na volta de Jesus, sim. Ela vai acontecer total. Por enquanto, é uma faixinha de terra. Entendendo? E Jacó também tirou a seu irmão Esaú a caverna de Macpela, em Hebrom, que Abraão havia comprado de Efron, como possessão e de local de enterro, para ele e sua semente para sempre. E Jacó escreveu no livro de compra, para vocês verem que eles tinham documento. Tinha também os zelotes. Ah, tá, você está falando lá, lá do Novo Testamento, né? Deixa eu me concentrar aqui, senão eu me perco. Mas não são os zelotes, não, são os saduceus, acho que são os saduceus, que eram os chefes do templo. Eu não lembro agora. E Jacó escreveu no livro de compra e assinou, e ele testemunhou tudo isso com 4 testemunhas fiéis. Gente, para vocês verem que naquele tempo existia documentação, tá? Existia documentação. Não era de qualquer jeito, não. Hoje Israel está lá porque tem documento para eles estarem lá. E eu vou te dizer, se esses documentos não estão na mão dos dominadores do mundo, tá bom? Escuta isso aqui, ó. E estas são as palavras que Jacó escreveu no livro, dizendo: a terra de Canaã e todas as cidades dos hititas, dos heveus, dos jebuseus, dos amorreus, dos perizeus, dos girgazeus
e as 7 nações no rio Egito até o rio Eufrates, e a cidade de Hebrom, que é Quiriate Arba, e a caverna que está nela, tudo comprou Jacó de seu irmão Esaú, por valor e possessão, como herança para a sua semente depois dele para sempre. Exatamente, está lá em Roma, exatamente, sob a ordem da ONU, exatamente. Olha aqui, gente, presta atenção. Jacó, ele sabia que Deus ia dar para ele, ele sabia que era a herança dele, então ele fez um documento já, por fé, que toda aquela terra pertencia a ele. E Jacó levou o livro da compra e da assinatura, e ele colocou em um recipiente de barro, para que eles pudessem permanecer por muito tempo, e ele os entregou nas mãos de seus filhos. Esaú tomou tudo que seu pai tinha deixado a eles, depois da morte de seu irmão Jacó. E ele levou todos os bens, de homens e bestas, camelos e burros, bois e cordeiros, prata e ouro, pedras e obidélio, e todas as riquezas que pertenciam a Isaque, filho de Abraão. Olha isso, não houve nada que Esaú não tomasse para si, de tudo que Isaque tinha deixado após a sua morte. Ele catou tudo, ele pegou, foi tudo. E Esaú levou tudo isso, ele e seus filhos foram para sua casa, para a terra de Seir, o Oreu, longe de seu irmão Jacó e de seus filhos. E Esaú tinha posses entre os filhos de Seir, e não retornou à terra de Canaã depois desse dia. E toda a terra de Canaã tornou-se herança aos filhos de Israel, como herança eterna. E Esaú, com todos os seus filhos, herdaram a montanha de Seir. Hoje, realmente, o pastor está falando, o Vaticano hoje é Edom. Edom, essa turma toda de Esaú, ela foi toda para a Europa, né? Se mesclaram muito, né, com os filhos de Quetura, né? De Abraão com Quetura. Se mesclaram também com os filhos de Jafé. Mas o espírito que domina eles é o espírito de Edom, o espírito da encrenca, espírito de cobiça, espírito de fazer mal para os outros, entendeu? Esse é o espírito que eles têm essa genética, né? Disso daí. Bom, assim morreu Isaque. Então, terminou Isaque por aqui. Agora nós vamos lá para Gênesis 41, que nós vamos ver agora o que vai acontecer, porque o faraó vai ter o sonho. Lembra que Deus deixou José de castigo 2 anos, porque José não confiou? Entendeu? Exatamente, pastor, de tirar algo ou roubar. Exatamente isso. Então, eu estava vendo um vídeo hoje, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? O porquê dessa expressão. Porque de Roma saem todos os reis da terra. De Roma saem tudo. Eu estava vendo também, né? Já que nós estamos falando aqui, vamos dar um espaço aqui sobre Esaú, né? E nós temos três Chiquinhos, né? Nós temos 3 Chiquinhos. O Chiquinho de cinza, que esse atua dentro da Suíça. O Chiquinho vestidinho de cinza, ele atua na Suíça. Não é à toa que tem a guarda suíça dentro da cidade das 7 colinas. Vai marcando essas coisas para você entendendo, para você abrir na sua cabeça. Aí tem o Chiquinho de preto, né? O Chiquinho de preto, ele é o que comanda nas sombras. Ele é o verdadeiro, entendeu? Ele comanda o de cinza e comanda o de branco. O de branco é o que aparece para nós, é o Chiquinho que aparece para nós. É o Chiquinho de branco. E o Chiquinho de preto, ele comanda o mundo inteiro e ele comanda tudo que vocês estão vendo aí, que vai ter nesse eclipse aí, os telescópios deles estão comandando isso tudo. Por que a cidade das 7 colinas tem tanta fissuração pelos astros? Por que a cidade das 7 colinas abre tanto
telescópios, os mais potentes do mundo são deles, não são da NASA, são deles. O telescópio mais potente do mundo se chama Lúcifer, está nos Estados Unidos, numa montanha que pertence os, como é que falam? O de branco se curvou, pastor. O de branco sim, mas o negro não. O negro não se curva. Entendeu? O negro e o cinza não se curvam, só o branco. O branco, ele é o que... Ele é a aparência para nós, né? Ele é a aparência para nós, mas na verdade quem domina mesmo é o negro, né? O negro que domina. E eles têm a maior potência. Essa montanha onde está esse telescópio Lúcifer, esse é o telescópio mais potente da face da Terra, vocês imaginam. Lá só entra jesuíta, entendeu? Não, o Chiquinho Negro não é o governante da Índia, não. O Chiquinho Negro, ele é um jesuíta da última patente, entendeu? Ele é a última patente dos jesuítas. Ele é que comanda o mundo, ele comanda o que tá lá na China. Ele comanda o que tá lá ele comanda tudo. Ninguém faz nada se ele não autorizar. Os reis da terra vivem na custódia deles. O que o pastor falou aí atrás, né? Os Rottweiler, né? Lá da Inglaterra, tem que seguir a carta do Chiquinho de Negro, entendeu? É bem interessante isso daí. E eles estão atuando muito forte, tá? E agora eles estão atuando para destruir a Babilônia, né? Eles precisam destruir a Babilônia. Entenderam? Então, eles já trouxeram os homens da capa preta, né? Que se vestem, né? Que tem as 4 cores dos cavalos, né? Os cavalos, né? Aquela bandeira colorida, branca, vermelha, verde, preta, né? Que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles trouxeram esses imigrantes para dentro da Europa para destruir as Babilônias, né? Porque é uma tríade de Babilônia que forma uma Babilônia. É a Babilônia das 7 colinas, que é a Babilônia religiosa, a Babilônia americana, que é a Babilônia política e militar, e a Babilônia financeira, que é Londres, né? Londres é a Babilônia financeira. Aonde está os Rottweiler, né? Os Rottweiler estão lá na Babilônia financeira, seguindo as diretrizes do Chiquinho de Preto. É bem interessante. Marque esses detalhes para vocês, quando verem as notícias, vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 41, diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E que subiam do rio, atrás delas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias, à vistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção que eu vou fazer um comentário aqui depois. 7 vacas gordas, tá? 7 vacas gordas. E agora subia do lado dela 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as gordas. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios.
Então Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe o interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Olha que o copeiro agora se lembra. Deus trouxe a lembrança dele, José. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu. Eles sabiam dos hebreus. Um jovem hebreu. Servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e o outro foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E ele também mudou as suas vestes. E José, então, deve ter dado um banho nele, ter raspado a barba dele. Devem ter deixado José um verdadeiro egípcio, né? Olha lá, ó. Olha aqui. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair do cárcere. E ele barbeou-se e mudou as suas vestes, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Irmãos, eu acho muito interessante, porque a gente, quando é falado alguma coisa pra gente, né, que a gente sabe que não somos nós, somos do Senhor, é interessante que a gente agradeça a Deus. A gente não tenha em nós mesmos espírito de vanglória, porque isso tudo que a gente faz, isso tudo que José fazia, a interpretação de sonho não vinha dele, vinha de Deus, e ele dava glória a Deus. Olha aqui, ó. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Exatamente, sempre Deus em primeiro lugar. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó.
Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E é que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Irmãos, pode reparar que a Bíblia repete muito quando fala uma coisa, sempre ela está repetindo. Sabe por que está repetindo? Porque está confirmando tudo aquilo que Deus vai fazer. Por isso, Faraó teve 2 sonhos, significando a mesma coisa. Deus tinha pressa em fazer. Eu vou falar uma coisa para vocês daqui a pouco, eu vou terminar de ler aqui para depois falar. Presta atenção. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos, amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Esse Faraó conhecia Deus. Eles tinham tulhas, né? Eles tinham tulhas e se você armazena na terra, não tem perigo de estragar. Porque a frescura da terra não deixa estragar. Olha isso, ó. E disse Faraó: acharíamos um homem como este homem em quem haja o Espírito de Deus? Faraó conhecia a Deus. Esse Faraó conhecia a Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha que coisa, esse Faraó era um homem de Deus. Presta atenção. Estava conversando com uma irmã hoje sobre isso. Sobre a vida do Faraó, desse Faraó. Esse Faraó era um homem que cria em Deus. Ele cria no Deus de José. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho-te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Irmãos, num dia ele era preso. No outro dia ele virou governador. Como que Deus muda, né, a situação. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs por toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento das cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo, que estava ao redor da cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar.
até que cessou de contar, porquanto não havia mais numeração. Então foi muita coisa. Deus prosperou as mãos de José. Vai pegando a lição de José, hein? Vai pegando aí a lição de José. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano do fornel, da fome, aliás, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E ao segundo ano chamou Efraim, ao segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que haviam na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Olha isso. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia de mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Presta atenção aqui, vocês repararam 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Presta atenção, o que isso tem de relação com esse eclipse que está vindo aí. Quando esse eclipse vai formar o X, ele vai formar a letra X, né? O X, ele quer dizer reprovação, né? Tá apagado, tá cancelado, quer dizer isso. No primeiro eclipse em 2017, nos Estados Unidos tem 36 cidades por nome de Salem. Salem quer dizer paz. Esse eclipse de 2017 passou por 7 cidades por nome Salem, das 36 que tem lá. Presta atenção. 7 cidades por nome de paz. Nesse ano que passou, nesses 7 anos, se você observar, foram 7 anos de relativa paz. Não teve fome. Foi de relativa paz ao mundo ocidental. Tirando a pandemia, né? Mas foi de relativa paz. Agora, esse eclipse que está vindo dia segunda-feira que vem, presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Ele vai cortar de novo. Um veio assim, o outro vem de baixo para cima. Tá? Um vem da costa de cima para baixo e esse vai vir daqui para cá, do México para cá. Ele passa por 7 cidades, que é o que estão falando, 7 cidades por nome de Nínive. Presta atenção. Uma cidade por nome de Jonas. Uma cidade por nome de Rapto. E um lugar que se chama Arca da Aliança. Entendeu? Presta atenção. Nínive, o que é Nínive? Jesus disse: nenhum sinal eu vou dar para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Esse eclipse ele vai se acontecer na constelação da Baleia. Exatamente, tranquilos. Exatamente. Esse eclipse acontece na constelação da Baleia. O que Jonas foi fazer em Nínive? Ele foi pregar juízo. Jonas foi pregar juízo nas terras de Nínive. O eclipse que aconteceu agora, os estudiosos estão dizendo que aconteceu naquela época também. Presta atenção. Uma cidade se chama Rapto. O que quer dizer rapto? Arrebatamento. Rapto é tirar alguma coisa. Presta atenção. Arca da Aliança. Existe uma faixa de terra que vai passar o eclipse que também chama-se Pequeno Egito. Presta atenção, irmãos.
Salem, 7 cidades Salem, 2017, há 7 anos atrás. Paz, como disse a Carolina Porto, relativa paz. Uma paz, um mundo suportável. Agora 7 cidades por nome de Nínive. Uma por rapto. Quer dizer, a igreja será tirada. E a humanidade vai entrar em densas trevas. Ela está na baleia, na constelação da baleia de Cetus. E tem mais um agravante. Tem um cometa que chama P2, que o nome dele é diabo, porque ele tem chifres. Esse cometa tem chifres. Irmãos, eu digo para vocês, como foi com José, vai ser agora. Nós vamos entrar daqui para frente, de segunda-feira para frente, não vai ser na segunda-feira, isso vai acontecer ao longo do tempo. Ao longo, acreditamos aí, 7 anos, 3 anos e meio? 3 anos e meio, acredito. Presta atenção, o mundo está caindo no juízo de Nínive. O mundo está caindo no juízo de Nínive, é o aviso de Jonas. Jesus disse, nenhum sinal eu vou dar para essa geração rebelde, entendeu? Geração rebelde, a não ser o sinal de Jonas. Você crê? Se você crê no que eu estou te falando, se você crê, você começa a colocar a tua vida em ordem, você começa a colocar a tua vida direito, porque a situação daqui para frente vai ser pior. Como no dia 14 de dezembro de 2019, eu ouvi, presta atenção, eu ouvi que o mundo não seria mais o mesmo a partir daquele eclipse. E eu vi acontecer e vocês viram. A partir de segunda-feira, o mundo não vai mais ser mais o mesmo. As coisas vão descer, elas vão se precipitar. E não vai ter 40 dias para Nínive se arrepender, porque Deus já deu 7 anos atrás para que Nínive se arrependesse. Agora não, irmãos, agora vem o juízo. Não terá mais arrependimento. Daqui para frente, se você está com Deus, se segura. Se você professa a palavra de Deus, você fica firme. Aconteça o que acontecer, você fica firme. Porque no meio de tudo isso tem um rapto. No meio de tudo isso, Deus vai levar a igreja. Ai, irmã Ruth, mas nós vamos passar a tribulação aqui. Nós já estamos passando a tribulação. Você está achando que nós estamos passando é o quê? É tribulação, meu irmão. O que vem agora é a grande tribulação com o anticristo, que nós vamos pegar uma parte grande dela. Mas nós não vamos pegar a ira de Deus não, nós não fomos feitos para a ira. Está lá a carta de Filadélfia, está lá em Tessalonicenses, que o Senhor é aquele que nos guarda da ira futura. O Senhor vai nos retirar daqui antes da ira. Agora, que jeito que eu vou poder sair daqui? Que jeito que eu vou poder sair daqui? Se eu estiver debaixo das mãos do Senhor. A Suelen colocou aqui, eu tive um sonho que descia 5 cavalos negros, 5 cavalos em chamas, e em seguida via anjos selando algumas pessoas na rua. Foi forte demais, acordei assustada. É exatamente isso, meu irmão. Exatamente isso. E vou te dizer, hein? O Senhor vai começar a selar o seu povo, se já não estiver selando, tá? Olha o sonho dela, 5 cavalos negros. 5 cavalos em chamas, quer dizer uma totalidade de 10. 10 é um número perfeito para Deus. E em seguida via anjos selando algumas pessoas na rua. Tá lá no livro de Ezequiel. Tá no livro de Ezequiel. Ainda hoje eu escutei um pastor falando sobre isso. No livro de Ezequiel tem que o anjo foi mandado medir e não era para mexer em ninguém, antes que tivesse selado aqueles que estavam aguardando em Deus, entendeu? Que era para aguardar, para não mexer com o povo antes de selar o povo de Deus. É o sonho que a Suelen teve aí. Muito, muito interessante esse teu sonho, Suelen, muito interessante.
Irmãos, fiquem alertas, porque a situação vai piorar. Mas nós temos uma tremendo mesmo. Esse sonho teu foi tremendo. Nós temos que ter em mente o seguinte, presta atenção. Aqueles que estiverem debaixo da grande e poderosa mão do Senhor, vai acontecer o que a Suelen viu. Gente, se alguém puder achar para mim Ezequiel, por favor, acha aí para mim Ezequiel, que fala do selamento do povo em Ezequiel, por favor. Vejam aí para mim, eu não lembro que capítulo que está em Ezequiel. Se alguém puder aí procurar na sua Bíblia, tem uma parte que diz sobre Ezequiel, sobre como é que fala? Que vai haver um selamento. Eu não lembro aonde, que capítulo que tá? Não lembro o capítulo que tá, mas por favor, me vê se vocês acham aí para mim e me passa. Para eu ler depois para sua. E fica aí, Suelen, para eu ler para você o que está aqui em Ezequiel, que é o teu sonho. É o teu sonho. Entendeu? Se alguém puder fazer esse favor para mim, pastor, você acha aí para mim, por favor? E enquanto isso, eu vou ler aqui. Capítulo 48 do Livro dos Justos, tá? Aqui, ó. Livro dos Justos, tá? Vou ler o capítulo 48. Diz assim: naqueles dias após a morte de Isaque, o Senhor mandou uma fome sobre toda a terra. Olha isso. Naquele tempo, o rei Faraó a Ezequiel 9. Obrigado, pastor. Ó, eu vou ler aqui rapidinho. Depois eu continuo aqui no livro dos justos, tá? Olha isso aqui, olha, Suelen. Presta atenção aqui, ó. Então me gritou aos ouvidos, deixa eu ver aqui, aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os carrascos da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Escuta isso. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. Ele era um escriba. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Escuta isso, Suelen, e pessoal que está aí na live, escuta isso, que é comprovando o sonho da Suelen. Escuta isso aqui. E a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou de sobre o querubim, sobre a qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Escuta aqui, Suelen, marca aí. E marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Olha isso. Eu vou ler de novo. Vou ler aqui, ó. Capítulo Ezequiel 9, versículo 3 em diante. E a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, é o que você viu na rua. Eles estavam selando na rua. Aqui, ó. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações. Irmãos, nós não estamos suspirando? O povo de Deus não está suspirando, não está gemendo por tudo que está vendo? Nós estamos assim: Senhor, tem misericórdia, o que vai ser de nós? Senhor, tem misericórdia, o que vai ser desse mundo? Senhor, tem misericórdia, todo dia é uma coisa. Senhor, tem misericórdia. Nós estamos desse jeito. Olha aqui, ó. Passa pelo meio de Jerusalém, quer dizer, passa pelas ruas de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens
que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, quer dizer, começai pela casa de Deus. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, quer dizer, aqueles que se colocavam como chefes da casa de Deus. E disse-lhe, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. Então saíram e feriram na cidade, nas ruas. Sucedeu, pois, que havendo os feridos, ficando eu sozinho, caí sobre a minha face. E chamei e disse, Senhor Jeová, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Olha isso. Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. A terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade. Nós estamos vivendo isso. Porque dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, em cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Ele selou o povo de Deus que geme por justiça. Ele selou o povo de Deus, os 5 cavalos negros e os 5 cavalos, qual que é a outra cor do cavalo? Deixa eu ver se eu acho aqui. 5 cavalos negros e 5 cavalos em chamas. 5 de morte, 5 cavalos de morte negros. 5 cavalos de morte são negros e 5 cavalos de chama são cavalos de salvação. São cavalos que vão... Que coisa linda, gente, que sonho maravilhoso. Que sonho maravilhoso. Que Deus abençoe. Tá aqui, ó, minha irmã. A resposta do teu sonho tá 9 de Ezequiel. Depois você lê aí. E todo o pessoal da live, leia aí, gente. Leia aí. Leia porque esse sonho da Suelen é um sonho de revelação. Sonho de revelação. Mas vamos então agora para José no livro dos justos, para a gente poder encerrar essa parte. Minha irmã, Deus é contigo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Naqueles dias após a morte de Isaac, o Senhor mandou uma fome sobre toda a terra. Naquele tempo, Suelen, eu vou dar um conselho para você, põe nos teus stories, minha irmã, esse sonho teu, e aí você põe o 9 de Ezequiel junto, tá? Põe esse trecho que fala que é para o anjo selar o povo que está nas ruas, que gemendo. Põe lá, põe. Esse sonho é revelação. O povo de Deus precisa saber disso. Não é qualquer sonho. Não é qualquer sonho. É um sonho vindo da parte do Senhor. Faz um post, sabe? Bem grande. Escreve grande para todo mundo ler. Não ter dificuldade para leitura, tá? Olha aqui, ó. Naqueles dias após a morte de Isaac, o Senhor mandou uma fome sobre a terra. Naquele tempo, o rei Faraó do Egito estava sentado no seu trono na terra do Egito, e deitado em sua cama teve sonhos. E Faraó viu o seu sonho, que ele estava em pé ao lado do rio. E quando estava em pé, viu que 7 vacas gordas e bem favorecidas em gordura vieram do rio. E 7 outras vacas magras e mal favorecidas vieram depois delas. E 7 vacas mal favorecidas engoliram as 7 vacas bem favorecidas. E ainda assim sua aparência estava doente como no início. Ele acordou e dormiu novamente. E ele sonhou uma segunda vez e viu que 7 espigas de milho surgiram num caule. Grandes e boas, e 7 espigas finas brotaram com o vento do leste depois delas.
e as espigas finas engoliram as completas. E Faraó acordou de seu sonho. De manhã o rei lembrou-se de seus sonhos e seu espírito ficou incomodado por causa dos seus sonhos. E o rei apressou-se e chamou a todos os magos e sábios do Egito. E eles vieram e ficaram diante de Faraó. E o rei disse-lhes: Eu tive os sonhos, e não há quem me possa interpretar. E eles disseram ao seu rei: Relate o teu sonho, e vamos ouvi-lo. E o rei contou os seus sonhos para eles, e eles todos responderam e disseram a uma só voz: Que o rei viva para sempre. E essa é a interpretação dos seus sonhos. As 7 vacas boas que tu viste mostram 7 filhas que vão nascer. Olha o que eles sonham, o que eles interpretaram. E nos últimos dias, as 7 vacas que viste surgindo depois delas e engoli-las são o sinal de que as filhas que nasceram de ti vão morrer durante a vida útil do rei. E o que tu viste no segundo sonho são 7 espigas de milho completa e boas provenientes do caule. Esta é sua interpretação, que irá construir para si nos últimos dias 7 cidades em toda a terra do Egito. E isso que viste das 7 espigas de milho magras surgindo depois delas, engolindo-as enquanto tu observavas com teus olhos, é um sinal de que as cidades que tu irás construir vão ser destruídas nos últimos dias do tempo da vida do rei. Olha isso, né? Não tinha nada a ver. E quando eles falavam, o rei não inclinou seu ouvido para estas palavras, nem marcou em seu coração, pois o rei sabia que não dava uma boa interpretação dos sonhos. E quando eles tinham acabado de falar diante do rei, o rei respondeu-lhe dizendo: O que são estas coisas que falaram a mim? Certamente são falsidades e mentiras. Portanto, agora deem a interpretação adequada do meu sonho, para que vocês não morram. E o rei chamou novamente a outros sábios, e eles vieram e ficaram diante do rei. E se acendeu a ira do rei. E ele estava muito irritado. E o rei disse-lhe: Certamente vocês falam mentiras e falsidades absolutas em suas palavras. E o rei ordenou que uma proclamação deveria ser emitida em toda a terra do Egito, dizendo: Está resolvido pelo rei e seus grandes homens, que qualquer sábio, homem que conheça e entenda a interpretação dos sonhos, escuta isso, e não vir neste dia diante do rei, morrerá. Olha isso, o rei mandou um edito, que aqueles que interpretavam os sonhos, se não viessem falar com o rei, iam morrer. E o homem que declarar ao rei a correta interpretação dos seus sonhos, lhe será dado tudo o que pedir do rei. E todos os sábios da terra vieram do Egito, diante do rei, juntamente com todos os magos e feiticeiros. E estavam no Egito, em Gozém, em Ramsés, em Taxipanches, em Zoar e em todos os lugares das fronteiras do Egito. E todos eles mantiveram-se diante do rei. E todos os nobres e os príncipes e os atendentes pertencentes ao rei vieram junto de todas as cidades do Egito. E todos eles sentaram-se diante do rei, e o rei contou o seu sonho diante dos sábios, príncipes, e todos que se sentaram diante do rei ficaram surpreendidos com a visão. E todos os sábios que estavam diante do rei dividiram-se muito em interpretação dos seus sonhos. Alguns deles disseram ao rei, dizendo: As 7 vacas boas seriam 7 reis da casa do rei que iriam ser levantados sobre o Egito. E as 7 vacas más seriam 7 príncipes que iriam se levantar contra eles nos últimos dias e destruí-los. E as 7 espigas de milho são 7 príncipes grandes pertencentes ao Egito, que cairão nas mãos dos 7 príncipes menos poderosos de seus inimigos nas guerras de todo nosso Senhor. E alguns deles interpretaram ao rei dessa maneira, dizendo: As 7 vacas boas são cidades fortes do Egito, as 7 vacas más são as 7 nações da terra dos cananeus, que virão contra as 7 cidades do Egito nos últimos dias e destruí-las. Quer dizer, eles não sabiam nada. E no seu reinado, as pessoas do Egito vão virar-se contra as 7 cidades de Canaã, que são mais fortes do que eles,
e irão destruí-los, e o governo do Egito voltará à sua semente. E alguns deles disseram ao rei: o que é a interpretação dos teus sonhos? Né? Eles vão discorrendo aqui. 7 vacas boas são 7 rainhas, que tu tomarás como esposa nos últimos dias, e 7 vacas mais são mulheres que vão todas morrer durante a vida do rei. E as 7 espigas boas que tu viste no segundo sonho são 14 crianças. Nos últimos dias irão se levantar e lutar entre eles. 7 deles irão derrotar os 7 que são mais poderosos. E aí foi. E alguns deles disseram as palavras ao rei, dizendo: 7 vacas boas mostram 7 filhos. E eles vão matar suas 7 crianças nos últimos dias. E as 7 boas espigas que viste no sonho são 7 príncipes contra quem 7 outros príncipes menos poderosos irão lutar e destruí-los. E o rei ouviu todas as palavras dos sábios e suas interpretações de seus sonhos, e nenhuma delas congratulou-se com o rei. Quer dizer, ele sabia que não era aquilo. E o rei, em sua sabedoria, sabia que eles não falavam completamente certo. E em todas essas palavras, pois isto vinha do Senhor para frustrar as palavras dos sábios do Egito. Isso vinha de Deus para frustrar as palavras dos sábios do Egito. Para que José pudesse sair da prisão, para que ele se tornasse grande no Egito. Era o propósito de Deus. E o rei viu que nenhum entre todos os sábios e mágicos do Egito falou corretamente com ele, e acendeu a sua ira, e sua raiva queimou dentro de si. E o rei ordenou que todos os sábios e mágicos devessem sair diante dele, e todos eles saíram diante do rei com vergonha e desgraça. E o rei ordenou uma proclamação fosse enviada ao longo do Egito para matar todos os mágicos que estavam no Egito, e nenhum deles deveria permanecer vivo. E os comandantes da guarda pertencentes ao rei levantaram-se, e cada homem tomou sua espada. E eles começaram a matar os magos do Egito e os sábios. E depois disso, Merode, o nome dele, mordomo do chefe do rei, veio e curvou-se diante do rei e sentou-se diante dele. E o mordomo disse: ó rei, que o rei viva para sempre, e seu governo seja exaltado na terra. Tu estivesse irritado com teu servo naqueles dias, agora 2 anos passados, e colocaste-me no confinamento, e eu estive algum tempo no confinamento, eu e o chefe dos padeiros. E havia entre nós um servo hebreu pertencente ao capitão da guarda, seu nome era José. Seu mestre havia ficado irritado com ele e colocou-o na casa de confinamento, e ele atendeu-nos lá. E em algum tempo depois, quando estávamos no confinamento, sonhamos sonhos em uma noite. Eu e o chefe dos padeiros. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação de seu sonho. E nós, de manhã, os contamos para aquele servo que interpretou os nossos sonhos. Para cada homem de acordo com o seu sonho, ele interpretou corretamente. E aconteceu exatamente como interpretou para nós, não caiu por terra qualquer uma das suas palavras. E agora, portanto, meu senhor e rei, não mate o povo do Egito por nada. Eis que este escravo ainda se limita na casa pelo capitão da guarda de seu mestre, na casa do confinamento. Se isso agradar o rei, ele fará conhecida a ti a interpretação correta do sonho que tu tiveste. E o rei ouviu as palavras do mordomo-chefe e ordenou que os sábios do Egito não fossem mortos. Escuta isso. E o rei ordenou a seus servos que trouxessem José diante dele. E o rei disse: vá ele, e não o aterrorize, para que ele não fique confuso e não saiba falar corretamente. Então o rei mandou tomar cuidado, não era para falar nada para José, deixar ele tranquilo. E os servos do rei foram para José e trouxeram-no às pressas da masmorra. E os servos do rei o barbearam
e eles mudaram sua vestimenta de prisão, e ele veio diante do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, em um vestido principesco ao redor com um éfode dourado. E o ouro fino cintilava, e o carbúnculo, e o rubi e a esmeralda, juntamente com todas as pedras preciosas que estavam na cabeça do rei, deslumbravam aos olhos. E José maravilhou-se muito com o rei. E o trono no qual o rei sentou estava coberto com ouro, prata e pedras de ônix. E esse trono tinha 70 degraus para chegar até em cima. Sabe por que tinha 70 degraus? Você sabe por que é o motivo de tinha 70 degraus? Presta atenção agora. Era costume em toda a terra do Egito que cada homem viesse falar com o rei. E se ele fosse um príncipe, ou um que era estimável diante do rei, ele subia ao trono do rei até o 31º passo. E o rei desceria para o 36º passo e falaria com ele. Presta atenção nessas informações. Se ele fosse uma das pessoas comuns, ele subia ao 3º degrau e o rei iria e desceria até o 4º degrau e falaria com ele. Esse era o seu costume. Presta atenção. Existia uma escada para chegar ao trono do rei de 70 degraus. Se fosse um nobre, ele subiria até o 33º degrau, certo? 31º degrau. E o rei desceria até o 36º passo e falaria. Se fosse uma pessoa comum, ele subiria até o 3º degrau e o rei desceria até o 4º degrau. Presta atenção. Olha isso. Além disso, também era costume que qualquer homem que conseguisse falar em todas as 70 línguas, lembra? 70 línguas Deus dividiu a Torre de Babel, lembra? Tá lembrado disso? Tá lembrado? Que Deus dividiu, na Torre de Babel houve a divisão em 70 línguas. Se formou 70 povos, 70 pessoas falando diferente. Tá lembrado disso? Aqui, ó. Olha isso, vou ler de novo. Além disso, também era costume que qualquer homem que conseguisse falar em todas as 70 línguas, ele subiria os 70 degraus e falaria antes que ele chegasse ao rei. E qualquer homem que não fosse possível concluir as 70 línguas, ele subia tantos degraus quanto as línguas que ele sabia falar. Presta atenção, vai pegando a informação. E era costume naqueles dias no Egito que ninguém deveria reinar sobre eles, mas apenas quem entendesse falar 70 línguas. Gente, é muita língua, hein? Só podia governar sobre eles se a pessoa soubesse falar 70 idiomas. E quando José veio diante do rei, ele curvou-se ao chão diante do rei. E ele subiu para a 3ª etapa. E o rei sentou-se na 4ª etapa e falou com José. Quer dizer, José subiu ao 3º degrau e Faraó desceu ao 4º para falar com José. E o rei disse a José: eu tive um sonho e não há nenhum intérprete para fazer a interpretação correta. E ordenei nesse dia que todos os magos do Egito e os sábios devessem vir diante de mim, e eu contei meu sonho para eles. E ninguém pôde interpretá-lo corretamente. E após isso, nesse dia, ouvi no que diz respeito a ti, que tu és um homem sábio, e podes interpretar corretamente cada sonho que tu ouças. Isso Faraó falando para José. E José está no 3º degrau e o Faraó está no 4º. Marca isso aí. E José respondeu a Faraó dizendo: que Faraó conte-me o seu sonho que tiveste. Certamente as interpretações pertencem ao Criador. E o Faraó contou o seu sonho a José.
o sonho das vacas e o sonho das espigas. E o rei parou de falar. E José, escuta bem isso, estava revestido, vou até anotar aqui, vou sublinhar. E José estava revestido com o Espírito do Senhor diante do rei. Você ouviu? José estava revestido com o Espírito do Senhor diante do rei. E ele sabia que todas as coisas que iriam acontecer ao rei depois desse dia, e sabia a interpretação adequada do sonho do rei. José estava o quê? Revestido do Espírito de Deus. E José encontrou favor aos olhos do rei, e o rei inclinou suas orelhas e o seu coração, e ouviu todas as palavras de José. E José disse ao rei: não imagine que são 2 sonhos, pois ele é apenas um sonho. Pois o que Deus escolheu para fazer em toda a terra demonstrou ao rei em seu sonho, e isto é a interpretação do teu sonho. Quanto às 7 vacas boas e espigas de milho, são 7 anos, e as 7 vacas más e as espigas de milho também são 7 anos. É um único sonho. Eis que os 7 anos que estão chegando serão de uma grande abundância em toda a terra, e depois destes anos de fartura, os 7 anos de fome os seguirão. Uma fome muito grave, e toda a abundância será esquecida da terra, e a fome vai consumir os habitantes da terra. O rei sonhou um sonho, e repetiu-se ao faraó: a coisa é estabelecida por Deus, e ele as trará em breve. Agora, portanto, vou te dar conselhos para livrares a tua alma e as almas dos habitantes da terra do mal da fome. Busque em todo o teu reino um homem muito discreto e sábio, que conheça todos os assuntos do governo e nomeia-o superintendente sobre a terra do Egito. Deixa o homem a quem tu colocares sobre toda a terra do Egito nomear oficiais sob ele, que eles reúnam todos os alimentos dos bons anos que estão chegando, e deixá-los tomar o milho e depositá-los nos teus depósitos. E deixai-os manter este milho para os 7 anos de fome, para que possam ser enfrentados por ti e o teu povo e a tua terra inteira, e que tu e a tua terra não sejam atingidos pela fome. Faça que todos os habitantes da terra sejam também ordenados. Eles se reúnam, cada homem a produzir seu campo, de todos os tipos de alimentos, durante os 7 anos bons, e que eles coloquem-nos em seus depósitos, para que possam ser encontrados para eles nos dias da fome, e que eles possam viver sobre ela. Esta é a interpretação adequada do teu sonho, e este é o conselho dado para salvar a tua alma e as almas de todos os teus subalternos. E o rei respondeu e disse a José: quem diz e quem sabe se tuas palavras estão corretas? E ele disse ao rei: isto será um sinal para respeitares todas as minhas palavras, pois são verdadeiras, e que o meu conselho é bom para ti. Eis que tua esposa está assentada nesse dia. Olha isso, irmãos. Olha isso. O rei não estava acreditando totalmente. Ele estava pedindo uma prova se as palavras de José eram verdadeiras. José estava sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre José nesse momento. Olha o que José vai falar. Eis que tua esposa está assentada nesse dia com dores de parto, e ela te dará à luz a um filho, e tu irás te alegrar com ele, quando teu filho tiver ido adiante desde o ventre de sua mãe. Teu primogênito que nasceu nestes 2 anos antes irá morrer, e tu serás confortado com a criança que vai nascer a ti neste dia. E José terminou falando essas palavras ao rei, e ele curvou-se diante do rei e saiu. E quando José tinha saído da presença do rei, os sinais que José tinha falado ao rei vieram e aconteceram nesse dia. E a rainha deu à luz a um filho, e o rei ouviu as boas novas sobre seu filho, e ele exultou. E quando o informante tinha ido de diante da presença do rei,
os agentes do rei encontraram o filho primogênito do rei morto, caído no chão. E houve grande lamentação e ruído na casa do rei. E o rei ouviu e disse: o que é o ruído e a lamentação que ouvi na casa? E eles disseram: o seu filho primogênito morreu. E então o rei soube que as palavras de José estavam corretas. E o rei foi consolado pelo seu filho, pela criança que lhe nasceu neste dia, como José tinha falado. Forte, né? Forte, não é não? O que você achou? José ele estava com o Espírito Santo de Deus na vida dele, com o poder do alto, e José pôde provar, pelo poder da palavra de Deus, que ele estava correto. Você quer mais do que isso? Meu irmão, tá tudo aí. Tudo explícito. Olha durante essa live o sonho da Suelen. Se você chegou aqui agora, quando eu salvar a live, escuta a live do começo ao fim. Irmãos, nós estamos de novo diante desses 7 anos. Nós estamos de novo diante dessa situação. Tivemos Salém até agora. Daqui para frente nós teremos Nínive. Esse é o recado de Deus nessa noite para nós. O Senhor, como disse o sonho da Suelen, que confirma com Ezequiel 9. O Senhor vai selar os seus filhos. 5 cavalos negros, 5 cavalos de fogo. Sabe o que significa isso? 5 cavalos de morte, mais 5 cavalos da presença do Senhor. Os 5 cavalos de morte vão passear na terra, mas os 5 cavalos de fogo da presença do Pai também vão passear a terra guardando seus filhos. Porque nós vamos ser selados. Sabe por quê? Porque a nossa alma está gemendo. A terra está gemendo pela expectação dos filhos de Deus, pela aparição dos filhos de Deus. Se você crê, você creia. Se você não crê, para mim não tem problema nenhum, porque eu sei o que Deus está falando. Tá aqui, tá tudo se ligando. José, o sonho da Suelen, 9 de Ezequiel, os eclipses. Tá tudo. Se você não percebeu ainda, você precisa se ligar. A partir, meu irmão, de segunda-feira que vem, o mundo não será mais o mesmo. E você precisa se agarrar. Nós estamos já nos últimos avisos, porque o homem com um pincel de tinta vai selar o povo de Deus. Nas ruas, como a Suelen viu. Era as ruas de Jerusalém. Agora é a rua do mundo todo. Todos os filhos de Deus estão esparramados por todas as nações do mundo. 5 cavalos de morte estão aí. Mas 5 cavalos de fogo, fogo do Pai, que vem do trono de Deus, vão guardar o povo dele com o fogo de Deus. Como José estava revestido do Espírito Santo de Deus, e ele falava mediante o revestimento, o ensinamento do Espírito Santo. Assim o Senhor está falando essa noite. Se apega ao Senhor. Segura na orla do vestido de Jesus. Não olha mais para esse mundo. Se converte dos teus pecados. Porque o anjo vai selar o povo de Deus. Você não está crendo? Você precisa crer. Está aqui, irmãos. Eu acho que Deus, quando Deus falou comigo aquele dia, que era para eu ler o livro de Gênesis, eu nem sabia, eu nem lembrava que ia ter eclipse, nada disso. Olha, o que nós já aprendemos no livro de Gênesis, junto com o livro dos justos, junto com o livro da história dos hebreus, o que nós já aprendemos aqui.
O que o Senhor já falou conosco aqui, falou sobre telegonia, o porquê que Deus vai eliminar a terra. O Senhor já falou porquê que essa geração está debandada, decaída, não tem sentimento por ninguém, porque eles já são uma mistura enorme de DNAs dentro deles, que os DNAs brigam dentro deles, na mente deles, e eles não conseguem ter empatia, eles não conseguem ter amor por ninguém. Eles não conseguem ouvir a palavra, porque dentro deles eles são uma mistura de várias e várias pessoas. Olha o quanto o Senhor já nos ensinou. E essa noite, o sonho da Suelen veio trazer uma luz que eu nem esperava ler o que eu li aqui. 9 de Ezequiel, e Deus usou o pastor para achar para nós aqui. Presta atenção, meu irmão. O Senhor está falando conosco. O Senhor está usando várias pessoas hoje aqui. Não sou só eu, não. Escuta o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, quem ainda tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Foi forte hoje, né? Eu tô aqui, meu corpo tá tremendo por dentro. Fora de brincadeira. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor, te agradecendo, Pai, porque Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de paz e de justiça, e Tu és um Deus que avisa tudo o que vai acontecer ao Teu povo. O Senhor deu um aviso para Suelen, aí, o Senhor deu um aviso para ela trazer para nós aqui. José está dando um aviso. 9 de Ezequiel confirma o sonho da Suelen. E eu estou diante da tua presença, junto com os meus irmãos, pedindo de ti a proteção do teu Espírito Santo. Eu estou diante de ti, Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou diante de ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha e coloque a tua mão de poder. Sela-nos pela tua misericórdia. Senhor, converte aqueles que ainda têm que se converter. Converte os crentes que estão tudo mundano, Pai. Converte os crentes que estão com a língua comprida. Converte os crentes que estão se debandando. Pai, tem misericórdia. Misericórdia. E segura-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a entender que nós estamos numa divisor de águas. E nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós. Vem nos ajudar. Vem, Senhor, cumprir a tua promessa na nossa vida. Sela o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos estar guardados diante da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo e eu te louvo. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive por hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Eu quero só cantar aqui para vocês rapidinho, tá? Eu sei que minha voz não é maravilhosa, mas dá para vocês ouvirem. Depois vocês procuram o hino 2 da harpa cristã. Diz assim: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e em breve vem me buscar. Então, tirei baixo. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém.
Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança de quem vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda a tentação. Sim, eu porfiarei por esta terra de Aquerem, e lá terminarei as muitas lutas de além. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar destas grandezas aqui, que não será o gozar e a graça que tem ali. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de Aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Eu espero, meu irmão, que você esteja com saudosa lembrança de Sião, porque o povo de Deus já está preparando a bagagem, que preparar a bagagem não, já está tirando a bagagem das costas para ir para a terra prometida. Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Hoje foi uma live especial, uma live onde Deus falou, pelo menos comigo. Usou a Suelen para trazer esse sonho, deu discernimento, deu entendimento da sua palavra para nós nesse dia. Eu espero que você dê valor em todas as palavras que foram colocadas aqui. Não são palavras de homens, são palavras que vêm do trono de Deus. Um sonho que veio dos céus para nós essa noite aqui. Que você possa dar valor naquilo que está acontecendo aqui, nessa reunião onde nós estamos aqui. Amém? Fique na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém. Exatamente, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima rapidamente. Amém.